Graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez eu sou grato ao nosso Deus pelo privilégio que Ele me outorga de poder chegar até você através de mais um estudo bíblico, mais uma terça-feira de ensino da Palavra de Deus. Eu quero neste momento externar meu agradecimento a todos os irmãos que nos acompanham através das redes sociais e especialmente a Igreja da Família, onde nós pastoreamos, Estamos com o tempo fechado às terça-feira, estamos ministrando online, estamos apenas com os nossos cultos de quinta-feira presencial e domingo. E eu quero convidar você para estar orando comigo nesse momento. Bondoso Deus, Pai santo e eterno que está nos céus, eu quero mais uma vez ser grato a Ti, ó Deus, por me permitir ser canal de bênção para a vida de tantas pessoas, ministrando a Tua santa e poderosa palavra. Deus, sabemos que a palavra é Tua, nós apenas somos o canal transmissor pelo qual o Senhor fala com cada um de nós. Eu quero lhe pedir, Deus, por misericórdia, que o Senhor venha achar graça no Teu Filho tão pequeno e que mais uma vez possa usá-lo, que a Tua palavra venha a ser canalizada em minha mente. Ó Deus, que venha cumprir a Tua palavra, João 14:26, que o Teu Espírito Santo venha me fazer, Pai, lembrar aquilo que temos buscado, aquilo que temos estudado, para transmitir para os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você para estar abrindo comigo a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua caneta, para que você possa estar pontuando aquilo que nós vamos compartilhar. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Não que os demais temas não sejam importantes, mas ele é de suma importância. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Falar especialmente os dons espirituais. E acredito eu que você já ouviu falar. Se não ouviu falar ainda, você vai estar ouvindo falar hoje. Vamos falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais é paracletologia, é a área da teologia que estuda a respeito do Espírito Santo. A palavra paracletologia, ela vem de dois termos gregos, formado por dois termos gregos, parácletos ou parácleto, que significa ajudador, significa consolador, significa advogado, e logia, que significa estudo ou doutrina. Logo, a palavra paracletologia, ela estuda de uma forma sistemática tudo que se refere, que diz respeito a consolador, do Espírito Santo, que é o Paráclito, aquele que está ao nosso lado e ao mesmo tempo ele se encontra dentro de nós. Então você pode pegar aí a sua caneta, seu papel e começar a fazer os seus apontamentos. Vamos lá, a introdução do nosso estudo, baseado em Atos capítulo 2, verso 39. Esta promessa, ela é para vós, ou seja, para você, para mim, para vossos filhos e para quantos o Senhor os chamar. Sabemos muito bem que a promessa
deste tema, Espírito Santo, ela é para todos aqueles que crê e que busca para a sua vida, porque o Espírito Santo, ele jamais vai entrar na minha ou na sua vida de forma forçada. O Espírito Santo não vai entrar na minha vida e na sua vida chegando e empurrando e entrando. Apocalipse 2 fala que ele está à porta e bate. Se nós abrimos a porta, ele vai entrar, vai fazer morada, vai fazer aquilo que apraz em minha e na sua vida. Em contrapartida, a Bíblia fala, lá em João, no capítulo 10, verso 10, que o adversário, o que é ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele invade a casa e ele destrói a casa. Ele não pede permissão para fazer isso. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele é educado, e se você permitir, ele entra. Se não permitir, ele não entra. Então, cerca de 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel, ele já falou a respeito. Ele disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas, eles profetizariam. Diz que os velhos, eles teriam sonhos, e os jovens, Joel capítulo 2, verso 28. Então nós podemos observar que essa promessa é uma promessa muito antiga. Ela é tão antiga que 800 anos antes de Cristo, o profeta, ele já falava a respeito. Ele já estava fazendo-nos ciente a respeito da importância do Espírito Santo. Se naquela época, 800 anos antes de Cristo, o profeta já falava, se nos dias em que nós vivemos, nós precisamos da presença do Espírito Santo, necessitamos do Espírito Santo. Você imagina só, esse tempo todo que passou, o que dizer hoje em relação ao Espírito Santo? O que falarmos hoje em relação ao Espírito Santo? Quando Jesus, ele ascendeu aos céus, ele voltou para o lugar de onde ele veio, ele reuniu os seus discípulos. Nós vamos encontrar isso aí lá em Atos, capítulo 1. Ele fala para os discípulos que nós ou eles não ficaria órfão. Ele fala, vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque Jesus, Cristo, ele, enquanto estava na terra, junto com os discípulos, era ele que consolava os discípulos em todas as situações. Era ele que conduzia essas questões de aconselhamento, de orientação. Mas agora Cristo, o Ramachia, ele não estaria mais, o ungido, ele não estaria mais presente, ele estaria fora, ele voltaria para casa, mas ele não deixaria os discípulos sozinhos. E ele disse, eu vos enviarei um outro Consolador. E esse outro Consolador que Jesus falou que enviaria, quem é esse outro Consolador? É justamente o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo. Aquele que está, ao mesmo tempo que ele está dentro de nós, ele está ao nosso redor, ele está à nossa volta. E ai de nós, na qualidade de igreja, de fragmento que somos, da igreja, se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós estamos vivendo hoje a profecia do profeta Joel. Milhões de pessoas têm sido cheias do poder do Espírito Santo no mundo inteiro. Isso é fato, nós temos visto e ouvido, falando em novas línguas e desenvolvendo os ricos dons espirituais. Através deste operar do Espírito Santo,
vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Nos dias, ele preparou os discípulos para que eles pudessem dar continuidade ao ministério que ele havia iniciado. Quando Cristo ele ascendeu aos céus, ele deixou os discípulos em Jerusalém e ele falou para eles o que? Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Lucas 24:49. Fica na cidade. Eles ficaram na cidade até quando eles foram cheios, quando eles foram revestidos. Uma vez os discípulos cheios, uma vez os discípulos revestidos do Espírito Santo, eles agora começam uma nova etapa de vossas vidas. Eles começam agora com uma nova proposta da parte de Deus para a humanidade. Você vê que Atos dos Apóstolos, capítulo 42, você vai ver que fala a respeito do crescimento da igreja através do mover do Espírito Santo. A igreja ela crescia. Por que a igreja crescia? Atos capítulo 2, verso 41, 42, enfim, 43, ele fala que havia uma comunhão entre os discípulos, havia uma comunhão entre a igreja, no partir do pão, na oração, no compartilhamento do ensinamento da palavra, e o Espírito Santo ele enchia, havia graça no meio do povo e os milagres aconteciam. Ou seja, a presença do Espírito Santo ela faz com que os milagres aconteçam. A presença do Espírito Santo promove união entre a igreja. Aí você fala para mim assim: mas pastor Isaac, não temos o Espírito Santo hoje? Temos, sim, temos o Espírito Santo. Porque hoje a igreja ela não toma o mesmo pulso da igreja do passado, a igreja antiga. Está acontecendo um problema muito sério nos dias atuais. Tem muitas pessoas que estão fazendo uso do Espírito Santo para se autopromover, fazendo uso do Espírito Santo para poder fazer ibope, fazendo uso do Espírito Santo simplesmente para poder fazer movimentos. Até porque aonde há a presença do Espírito Santo, com certeza há movimento, porque aonde há o Espírito Santo há a operação de milagres, a cura, cego vê, mudo fala, paralítico anda, mortos até são ressuscitados. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus promove tudo isso. Infelizmente, muitas pessoas estão fazendo uso dos dons espirituais, fazendo uso do Espírito Santo para se autopromover. Mas pastor Isaac, pode isso? Não, não pode, mas estão fazendo, mas estão muito enganados. Por quê? Porque o fato da pessoa ter a presença do Espírito Santo para fazer esses milagres, o fato da pessoa falar em línguas, não significa que ela está salva e de que ela vai para o céu. Primeiro que profecia não salva ninguém, revelação não salva ninguém, curas, milagres não salva ninguém. A Bíblia fala que naquele grande dia muitos vão chegar diante de Cristo, vão chegar, Jesus vai olhar dentro dos olhos deles, vai dizer da seguinte forma: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ele vai dizer assim: mas eu profetizei no teu nome, eu falei em línguas no teu nome, eu curei no teu nome. Jesus vai dizer: pois muito bem, você curou no meu nome, profetizou no meu nome, falou em línguas no meu nome, mas você não tinha parte comigo, você não tinha vida comigo. Então não vamos nos enganar, achar que esses templos abertos, essa avalanche de milagre, avalanche de cura, essas pessoas falando em línguas, não vamos pensar que por causa disso Deus, aquela pessoa está salva. Não podemos julgar quem está salvo, quem não está salvo. Isso cabe a Deus através da palavra. Mateus capítulo 7, ele fala sobre isso: não julgueis para que não seja julgado. Não podemos julgar, mas nós temos que entender o seguinte: nós precisamos ter vida com Deus. O Espírito Santo, alguma coisa diferente acontece. Agora temos que ter comunhão com o Espírito Santo, temos que ter vida com o Espírito Santo, temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Paulo escreveu lá em Tessalonicenses, me fugiu agora o versículo, que Satanás ele faria milagre.
Ele faria tão grandes milagres que até fogo do céu ele faria descer. Então não vamos nos enganar, não vamos nos equivocar, não vamos achar que todo movimento Deus está. Engano, nem todos os movimentos Deus está. Aonde Deus está não há confusão, aonde Deus está há clareza. A clareza, amém, queridos? Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele escreve 3 capítulos para falar sobre o assunto dos dons espirituais. São eles os capítulos 12, 13 e 14 da sua primeira epístola a Corinto. Então Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande relacionada à obra de Deus, em relação ao uso dos dons espirituais. E para que o povo da época, a igreja de Corinto na época, eles pudessem estarem firmados, firmados realmente na doutrina. O que é doutrina? Ensino, ensino dos apóstolos. Ele procurou escrever a respeito desse tema para orientá-los, para que eles não viessem viver em confusão. E os mesmos textos escritos por Paulo para os crentes que estavam em Corinto, eles são os mesmos que nos orientam hoje, que nos ensina hoje. Precisamos fazer o quê? Tomar o uso dessa palavra e estudarmos esta palavra. Vamos ver um pouquinho a respeito da definição da palavra dom. Falando sobre dons espirituais, como definir a palavra dom? A palavra dom, o dicionário Aurélio, ele define como: primeiro, um presente. Dom é um presente. Segundo, dádiva. Terceiro, é um donativo. Quarto, privilégio adquirido. Isso são definições do dicionário da língua portuguesa. Então, quando nós recebemos um dom espiritual da parte de Deus, na verdade, esse dom que eu e você está recebendo não é nosso. É uma dádiva, é um presente, é um donativo? Sim, é algo para a gente administrar, é algo para a gente guardar, é algo para a gente fazer o uso, mas sabendo que nós somos apenas recipiente, saber que nós somos apenas um instrumento, saber que nós somos apenas alguém que Deus achou graça por misericórdia, porque mérito nenhum temos, para que nós pudéssemos ser utilizados. Então nós temos várias pessoas conosco online. O Hudson, mais uma vez, eu me lembro agora do nosso irmão Hudson. Hudson foi minha ovelha aqui em Cidade Continental, no início dos anos 2003, mais ou menos, por aí. O Hudson era minha ovelha. E nós tínhamos um trabalho aqui na Igreja de Libertação, que eu lembro, não sei se o Hudson lembra disso, um trabalho onde Deus usava muito o Hudson. E ele tinha uma forma peculiar, muito especial, só dele, que ele tocava a mão e as pessoas caíam. E eu lembro que uma certa feita, uma irmã aqui na igreja, ela não acreditava que Deus usava o Hudson, que era coisa demoníaca, não era de Deus, e que ela ia fazer um teste, ela ia provar se e ela não ia cair. E eu lembro que ela ficou na fila, na testa dela, ela bateu no chão e ela caiu. Ou seja, existem várias formas de Deus trabalhar, várias maneiras de Deus trabalhar, e nós não podemos de forma alguma querer criar um caminho, criar uma rota, criar uma forma. O próprio Cristo, ele trabalhou de várias maneiras. Há um que recebeu cura, ele chegou e disse: seja feito segundo a tua fé. A outro, Jesus foi, colocou as mãos. A outro, Jesus foi, cuspiu nas mãos, fez lodo, colocou nos seus olhos. Enfim, várias maneiras Jesus teve para ressuscitar.
para poder fazer milagre. E os dons espirituais, Deus usa cada um diferente do outro. Não podemos copiar, não é porque um coloca a mão, cai, eu vou colocar a mão, não é porque um assopra, cai, eu vou assoprar, não é porque o outro vai, enfim, independente de como Deus trabalha através da pessoa, nós temos que entender que cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua forma especial de Deus te usar. Então fique com a sua forma e com as suas experiências particulares com Deus. Do dom do Espírito. Os dons descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito para ministérios especiais. Vamos lá. O dom refere-se à concessão do Espírito aos crentes, conforme ministrado por Cristo, glorificado em Atos capítulo 2, verso 33. O apóstolo Paulo, ele fala dos dons espirituais, dom do Espírito, no original grego, de forma tríplice. Como assim, pastor? Primeiro, ele fala da forma charismata, ou seja, uma variedade concedida pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 7. Segundo, diaconai, ou variedade de serviço prestados à causa do mesmo Senhor. E energemata, ou variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, é o mesmo Espírito que provém do mesmo Deus, mas que age de forma diferente, em várias ocasiões também diferente. Então vejamos aqui a acepção dos dons espirituais. Vamos ver um pouquinho sobre a acepção dos dons do Espírito. Existem várias classes de dons na linguagem das Escrituras. Eu quero compartilhar com você, neste momento, os vários dons distribuídos na Bíblia Sagrada. Vamos olhar aqui a palavra. Primeiro, nós temos em João capítulo 3, verso 16, o maior dom de Deus. Qual é o maior dom de Deus? João 3,16, ele fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, o maior presente que nós temos de Deus, o maior dom que nós temos de Deus, foi a presença de Cristo entre nós, que veio para o Calvário, morreu, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para casa e nos enviou aí o Paráclito, nos enviou o Espírito Santo. Então o primeiro dom que o homem precisa ter na sua vida, para que os demais dons eles possam seguir dentro dele, é primeiro conhecer Jesus, primeiro receber que é Jesus Cristo. João capítulo 4, verso 10 diz: se tu conheceres o dom de Deus, ou seja, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, se tu conheceres o dom, conheceres quem é Jesus e quem lhe pede de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria da água da vida. Ou seja, a água da vida, a água do Espírito, esse rio só tem dentro de si aquelas pessoas que recebem Jesus, que é o maior presente. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem vida tem esse rio que emana de dentro de si, por intermédio do Espírito Santo. Então vamos lá, existem dons temporais que são outorgados por Deus a todos os homens, como chuva, sol, a fertilidade. Isso é dom. Você vê que a chuva, o sol, a fertilidade,
todo ser humano tem isso, independente de ser um cristão ou não ser, de crer em Deus ou não crer. Isso é um dom de Deus para nós. É chamado dons temporais, que muitos às vezes não sabem nem agradecer, mas nós somos gratos. A Bíblia, ela fala a respeito de 9 dons espirituais. Você já deve ter ouvido falar isso. E 5 dons ministeriais universal, baseado em Efésios capítulo 4, no versículo de número 11. O significado dos dons espirituais. Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que esses dons, tantos os 9 dons espirituais, quanto os dons ministeriais, ambos são oriundos de Deus, vindo de Deus para nós, mas temos que entender que eles não são, os dons espirituais não são naturais, jamais devem serem confundidos ou identificados com finalidade, habilidade, aptidão ou dons humanos. Ou seja, uma vez que o ser humano, independente de quem seja, ele recebeu os dons do Espírito, ele não tem que achar que isso é uma aptidão dele, é algo dele, e fazendo uso dos dons espirituais, porque isso provém de Deus, vem de Deus e vai voltar para ele novamente, isso apenas na ocasião do arrebatamento, porque é o Espírito Santo que vai conduzir a igreja no arrebatamento. Então o Espírito Santo, ou os dons espirituais, ele não pertence ao homem, ele é conferido ao crente para um determinado propósito, baseado em 1 Coríntios capítulo 14, verso 38. Está em 1 Coríntios 14, 10 ou 12, 14, 11 ao 12, que é a edificação da igreja. Então os dons espirituais, ele tem um papel preponderante no seio da igreja. A igreja sem o Espírito Santo, ela não existe. Igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. Assim como uma comida pode ser a mais bonita, a comida, ela pode estar com todos os condimentos, todos os temperos, pode ser colocar à mesa aquele pernil assado, aquele frango assado, colocar aquela feijoada, e o que você quiser colocar na mesa, você pode colocar, tudo muito bem feito, com todos os condimentos, mas esquece de colocar o sal, para tu ver o que acontece. Não tem gosto nenhum, não tem gosto, só vai ter aparência, vai estar bonito, até cheiroso, mas não tem gosto. Por quê? Porque o sal, assim é o Espírito Santo no seio da igreja. A igreja pode estar toda ornamentada, pode estar bonita, bancos acolchoados, cadeiras acolchoadas, pode ter grandes telões, pode ter ar-condicionados muito bons. A igreja pode ter uma grande estrutura física, a igreja pode ter uma orquestra muito bonita, músicos da melhor qualidade, mas pode ter o melhor som, os melhores microfones, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, isso não é debalde, não vale de nada. Agora, você pode não ter nada, aquela igrejinha, aquele templo simples, como muitos falam, lá na roça, templo simples, mas se você tiver a presença do Espírito Santo, você tem tudo. O que faz a diferença na vida do cristão é a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então vejamos aqui, qual importante é a presença do Espírito Santo. Foi através da poderosa ação do Espírito Santo e dos dons espirituais que a igreja primitiva, ela se ergueu. Eu já falei isso aqui de antemão. Se não fosse a presença do Espírito Santo na vida de Pedro, ele não ia aceitar ser morto, crucificado. Se não fosse a presença de Deus na vida dos discípulos, eles não aceitariam passar pelo que eles passaram. Sabe por quê?
o Espírito Santo que fortaleceu eles. Quando eles foram enforcados, quando eles foram transpassados por lança, quando eles foram arrastados pelas ruas, quando eles foram mortos a pauladas, quando eles foram jogados em caldeirões de água fervendo, tudo isso aí é porque a presença do Espírito Santo era forte e eles tinham condição de se manter firme diante de Deus e da defesa do nome de Jesus Cristo, porque a presença do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, não conseguiriam fazer absolutamente nada. A igreja de Corinto, baseada em 1 Coríntios 1, versículo 7, diz que eles tinham dons espirituais em profusão. Eles tinham muitos dons espirituais. O Espírito Santo trabalhava no seio da igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha dons, todos os dons espirituais, vamos dizer assim, em profusão. Romanos capítulo 1, verso 11 ao 12. Então, sem os dons espirituais, voltamos a falar aqui, a igreja, ela seria o quê? O que seria? Nós sabemos que a igreja, quando falamos igreja, o que é igreja? Igreja é eclésia, de dentro para fora no grego. Igreja é uma assembleia, uma reunião, ou seja, para nós tornarmos igreja, temos que estar juntos. Todos os irmãos juntos, eles são uma eclésia, eles são uma assembleia, eles são uma igreja. Um crente sozinho, ele não é uma igreja. Um crente sozinho, ele apenas é o quê? Ele faz parte, é uma partícula da igreja, um crente sozinho. Que nós chamamos de quê? De Petros, fragmento de rocha, porque Petra é Cristo, o grande rochedo. A igreja está firmada em Cristo. Independente em casa, ele é Petros, ele é fragmento. Para nós sermos chamados de eclésia, chamados de igreja, e precisamos estar junto, que é assembleia, é reunião. Você está na sua casa agora sozinho, participando desse culto online, virtualmente, você está fazendo parte de uma eclésia. Você está online em uma eclésia. Mas após de ligar esse aparelho, você sozinho, você é uma parte dessa eclésia. Você é o que? Você é um fragmento dessa eclésia. Mas nós precisamos estar juntos. Se você pode, aonde você está, então reúne-se, não fique em casa, procure um templo, vá reunir junto com seus irmãos na sua congregação. Os dias que não pode, tudo bem, estamos aí online fazendo o mesmo trabalho para o nosso Deus. Então a igreja, ela é organismo e organização. Mas que diferença de um para o outro, pastor Isaac? Organização é porque a igreja tem estatuto, a igreja tem CNPJ, a igreja, ela tem registro a igreja, ela tem registros municipais, registros estaduais. A igreja, ela presta serviço como uma entidade pública, filantrópica dentro da sociedade. Isso é como uma empresa, uma instituição normal. Todos os templos que são, vamos dizer assim, que existe correto, eles funcionam assim. Tem um contador, tem um tesoureiro, tem um CNPJ. Nós temos tudo isso, porque temos que ter. Isso é a parte formal do templo, formal da igreja, da instituição. Só que a igreja não é só isso, ela é também um organismo. E o que é organismo? O organismo é como um ser humano. O seu corpo é um organismo, o seu corpo tem vida. E a vida da igreja como organismo é justamente o que? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não temos vida. Então a igreja, ela é organização e ela é organismo. Os dois andam juntos. Outro, porque imagina você ser organismo, cheio do Espírito Santo, fala em língua, profetiza, né? A igreja é uma bênção, mas toda desorganizada na sociedade. Não tem um direito de funcionamento pelas entidades da sua região. Não tem autorização da sua prefeitura, autorização do seu estado, autorização da Receita Federal. Então tudo isso, o templo, ele precisa ter vistoria de corpo de bombeiro, tudo isso tem que ter. Por isso que tu chega em algumas igrejas, alguns templos, tipo nós aqui, por exemplo, você chega, você vê que tem extintores,
na igreja, né? Você vê que tem aquela em cima, aquelas lâmpadas de emergência. Isso é por quê? Porque a igreja tem vistoria do corpo de bombeiro, e como é um local de aglomeração que entra pessoas, ela tem que oferecer segurança para a população. E como organismo, nós precisamos também estar bem com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Vamos continuar aqui falando a respeito. Quais são os propósitos dos dons espirituais? Ele tem um propósito específico, baseado em João, capítulo 16, verso 14, diz que o Espírito Santo, uma das suas funções é glorificar o nome de Cristo. Ou seja, orei para alguém que está enfermo, impus as mãos, ungi, e essa pessoa foi curada. Uma vez curada essa pessoa, ela vai sair, vai sair falando, anunciando: eu fui curada. Foi curada aonde? Ela vai dizer aonde foi, o tempo que ela foi, ela vai dizer. Mas quem o curou não foi o pastor que o curou. Quem o curou não foi o presbítero, quem o curou não foi o evangelista, quem o curou não foi o diácono, não foi a missionária, não. Quem o curou foi Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsará os demônios, falará nova língua, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, quando nós colocamos as mãos sobre alguém e oramos e ele é curado, o nome de Jesus é glorificado. Não é para mim bater no peito e dizer que eu fiz, igual acontece na mídia: qual igreja que tu foi curado, que é o pastor que orou por você, enfim, essas coisas acontecem por aí. Só que nós temos que entender que o nome de Jesus que precisa ser glorificado. Quando há um milagre, o nome de Jesus é glorificado. Segundo, Marcos 16 diz que o Espírito Santo, ele faz com que a palavra de Jesus ela seja confirmada, porque Jesus disse que aconteceria. Amém, tudo bem, ele falou, mas e aí? Ele falou e não acontece? Não acontece? Então, se não acontece, a palavra não vai ser confirmada. Só que nós temos visto em todo o mundo a palavra de Deus sendo confirmada, milhões de pessoas sendo curadas, milhões de pessoas sendo libertas, milhões de pessoas sendo cheias do Espírito Santo, milhões de pessoas sendo alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Isso nós temos visto e não há dúvida nenhuma, não há nenhuma incerteza em relação a isso. Baseado em 1 Coríntios 14, versículo 12, diz que também o Espírito Santo ele tem a função de edificar a igreja. O que é uma edificação? Quando você vai construir uma casa, de acordo com o tamanho da casa que você vai fazer, é o buraco que você vai fazer para poder receber toda aquela estrutura. Quando nós fazemos o uso da palavra, através do Espírito Santo, os milagres acontecem no seio do templo. Essa igreja ela vai tomando uma estrutura, ela vai sociedade, mas não aparecendo no sentido de se auto aparecer, se auto promover, querer o pastor querer ser alguém, o presbítero querer ser alguém. Não. O Espírito Santo faz isso. A presença do Espírito Santo faz com que essa igreja ela vai se edificando, ela vai crescendo, vai se fortalecendo. Aconteceu isso na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está lá escrito, a igreja crescia, graça, os apóstolos caíam na graça. Mas por quê? Era a presença do Espírito Santo. Quem faz a diferença na vida do ser humano é o Espírito Santo. Você pode ir, repito aqui, eu já falei de antemão, você pode ir no templo, pode ser o mais lindo, com a mais bela estrutura física, com tudo que você gostaria, de conforto, de aconchego, banco estofado, ar-condicionado, o telão mais lindo na parede, você pode ter, enfim, mas se não tiver
aquele que estrutura, aquele que fortalece. Se não tiver a presença do Espírito Santo, é debalde, não acontece absolutamente nada. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8, diz que o Espírito Santo, ele tem a função de fazer a projeção, fazer o avanço, fazer o crescimento. Porque quando as pessoas ouvem que Deus está atuando em um determinado lugar, o que acontece? Jesus estava evangelizando, né? Jesus estava ganhando alma, estava orando, enfim. Aonde Jesus estava, o povo ia. Por que o povo ia? O povo ia porque por vários motivos, né? O tempo é pouco, não dá para explicar aqui. Mas cada um tinha uma visão em relação a Jesus. Uns iam querendo comida, outros iam querendo milagre, outros iam para ver o milagre, outros iam para criticar, enfim, mas ia. Quando a igreja começa, o Espírito Santo manifestar, quando o Espírito Santo começa a fazer a obra dele no seio da igreja, as pessoas vão falando, vai propagando, e isso faz com que o povo vai chegando, o povo vai se aproximando. Então quando o povo vem, o que acontece? Há um crescimento, há um avanço. As pessoas começam a querer reunir naquele templo, as pessoas começam a querer participar daquele templo, as pessoas querem até compartilhar dos trabalhos daquele templo. Por quê? Porque vê que algo diferente acontece, porque vê que o Espírito Santo está atuando. E quero te falar uma coisa, ainda tem crente que procura lugares aonde o Espírito Santo está atuando. Tem alguns que não, tem alguns que preferem para esses lugares aonde é oba-oba, aonde o compromisso com Deus não existe, entendeu, meu querido? Mas ainda tem pessoas, ainda tem crente que preza pela sã doutrina, pelos bons costumes. Ainda tem crente que fala em língua, profetiza, tem risão, tem reverência. Mas Assembleia de Deus, Igreja da Família, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no poder da palavra, acreditamos nos milagres, ensinamos sobre isso, já tivemos várias experiências nessa área, inclusive, e eu quero dizer para você, se você não crer, se você não abre o coração para isso, independente de você crer ou não crer, abrir o coração ou não abrir o coração, a palavra continua sendo a palavra, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo, e ele continua agindo. Você crendo ou não crendo, pode não acontecer nada na sua vida, porque você não crê, não abre o coração. Apocalipse fala que eu estou à porta e bato. Ele bate, se abrir o coração ele entra, se não abrir ele não entra, ok? Então o Espírito Santo ele vem para quê? O Espírito Santo ele vem para trazer uma capacitação para a igreja, para os momentos difíceis. Os discípulos, já citei aqui de antemão, morreram. Só João, que foi exilado para a ilha de Pátimo, morreu velho. Mas todos os discípulos tiveram morte trágica. E por que eles tiveram morte trágica? E nenhum deles negou Cristo, disse: não quero morrer. Por que nenhum deles fizeram isso? Sabe por que nenhum fez isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo estava na vida deles. O que fortalece o crente é o Espírito Santo. O que a gente ouve falar hoje é o que ultimamente? Pessoas com crises e mais crise. Hoje mesmo eu estava vendo um jornal falando aqui do Espírito Santo que cerca de 70% dos consultórios têm enchido problemas, né, com síndromes, síndrome do pânico, síndrome depressivo, com depressão, enfim, um monte de coisa. Muitas pessoas querendo tirar a vida, querendo se matar. Tudo bem, nós sabemos que a doença existe, a doença está aí, não é frescura, a doença está aí, mas nós não podemos confundir a questão da depressão, né, da angústia da alma com a opressão. É diferente. O que é a opressão? O que é a depressão? A opressão, ela é algo maligno, é algo espiritual. Tem pessoas aí tirando a própria vida, tem pessoas se lançando embaixo de carro, lançando de cima de ponte, pessoas que atirando em si, ou seja, isso é porque são pessoas que elas estão desequilibradas, estão debilitadas, elas precisam não só apenas de um auxílio material de um profissional, mas também precisa da presença de Deus,
precisa da presença do Espírito Santo. É raro você ouvir falar que um irmão tirou, um obreiro, um crente cheio do Espírito Santo, tirou a própria vida, se matou, jogou embaixo de um carro. Não, você não vai escutar isso. Então, a opressão é... Agora, a depressão, ela é uma enfermidade. Tem que ter muito cuidado. Sintomas da depressão: a pessoa começa a ficar triste, começa a se isolar, não quer comer, né? A pessoa começa a querer ficar sozinho, às vezes em lugares escuros. A pessoa começa a apresentar essas características. Muito cuidado, muito. Daqui a pouquinho começa a dizer que está escutando vozes também. Isso são sinais de um problema depressivo. A gente sabe que Elias, o profeta Elias, ele entrou em depressão. Ah, mas pastor, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Sim, foi. Mas houve um momento na vida dele que ele entrou em depressão, que ele pediu a morte, que ele queria morrer. Mas aí o que aconteceu? O próprio Deus mandou o Espírito Santo ir lá, alimentou ele, fortaleceu ele, deu comida para ele, mandou ele ficar de pé e disse: ó, parte, tu tem muito que fazer ainda, cabra. Então assim é comigo, com você. Se a gente deixar os problemas, eles vêm e nos sucumbe, acaba conosco. Sabemos que está aí, a pandemia está aí, já morreu muita gente. Eu perdi família. Covid-19 levou a família. Eu tenho parente que está com problema de saúde até hoje ainda. Mas veja bem, não é por isso que nós vamos baixar a cabeça, desanimar, desistir e morrer. Não. Levantar a cabeça. O poder do Espírito Santo na nossa vida, ele é muito maior, ele é muito capaz para solucionar todos os problemas. Agora, se você não está se sentindo bem, pastor, não estou me sentindo bem, eu estou com algum desses sintomas aí que o senhor falou, sim, procura uma área da saúde, procura um médico, vai lá no hospital, procura um clínico, conta para ele o que você está sentindo, passa para ele suas aflições, suas angústias, passa. Se for um caso de um tratamento a nível psicológico, vai te encaminhar para um psicólogo, vai te encaminhar para um psicanalista, enfim, passa por uma análise. Agora, se você vê que é algo espiritual, começa a buscar a presença do Espírito Santo. Vão para o joelho, vão para a oração, vão para a leitura da palavra. Amém, queridos? Porque o Espírito Santo, ele preenche toda a lacuna. O Espírito Santo preenche todo o espaço. O Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não temos nada. Sem o Espírito Santo nós estamos fracos, frágeis, vazios, tristes. Mas Jesus falou: eu vou, não os deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito. O que é o Paráclito? É aquele que está dentro, é aquele que está ao lado. E o Espírito Santo, ele está dentro de você, está dentro de mim. Amém, amados? Então, essa é a palavra de hoje. Se Deus nos permitir, na próxima terça-feira nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre as atribuições do Espírito Santo na vida do crente. Então não abre mão, não abre mão da presença do Espírito Santo, porque ele é tudo. Assim como o corpo físico, ele precisa do café da manhã, o almoço, o lanche à tarde e a janta. O corpo físico precisa disso. O corpo espiritual, ele precisa da presença do Espírito Santo. E como é que você vai adquirir o Espírito Santo? De que maneira? Através da oração, através da leitura da palavra, que você vai buscar Deus. Tiago 4,8, ou melhor, Gálatas 4,8 diz: chegai-vos para Deus e Ele chegará para vós outros. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai ficar pertinho de você. E como que você pode se aproximar dEle? Orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor. Querido, quero orar com você nesse momento. E que Deus em Cristo vos abençoe rica e abundantemente. Pai celestial, em cuja presença nós estamos, eu quero te agradecer por esse período em que passei junto com teu filho, ministrando, falando a respeito da importância do teu Espírito Santo na nossa vida. Deus, nós não abrimos mão do teu Espírito Santo, haja o que houver, nós queremos a presença do teu Espírito Santo. Ó Deus, vem nos encher de uma forma poderosa. Pai, entra na casa do teu filho que me ouve nesta hora, da tua filha. Pai, se porventura ele estiver passando por uma fase difícil,
uma fase complicada. Deus, a tua palavra diz em Lucas 1:17, 37, haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus, para ti não há impossibilidade. Vá na casa do teu filho, vai no lado do teu filho e entra. E eu repreendo em nome de Jesus toda enfermidade, ansiedade, depressão, que caia por terra, em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos, eu oro pela igreja, da família, enfim, aonde está chegando o sinal dessa live nessa noite, que venha chegar a tua graça, a tua bênção e a tua unção através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado a todos os irmãos que ficaram conosco até esse exato momento. Amém? Nossa irmã Maria da Glória, que sempre está conosco, querida, muito obrigado, Deus te abençoe. Nossa irmã Marieta Matoso, lá do Rio de Janeiro, nossa amiga, né? Passamos uma fase muito boa. Nosso irmão Hudson Valério, que está lá na Itália, Deus te abençoe. Nossa irmã Jaqueline, nossa ovelha, enfim, todos vocês, que Deus vos abençoe. Fiquem na paz, shalom, e tenha todos uma excelente noite.